Então a gente vai começar com o rei das nossas manhãs, em uma versão extremamente inclusiva que funciona, que é o pão sem glúten. Vamos começar aqui então pelo primeiro ingrediente, que esse vai demandar um tempinho maior, então a gente vai seguir uma ordem de tempo. Por enquanto o forno não está ligado, porque esse pão vai precisar crescer por um tempo. Então a gente vai usar aqui a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, no meu caso, eu fiz com a linhaça dourada em grão. E eu vou te dar essa sugestão de fazer a tua própria farinha, que nada mais é do que pegar o grão e bater no liquidificador, no processador, até você conseguir obter uma farinha, né? O grão triturado mesmo. Por quê? Porque se você usar a linhaça já batida, né, já triturada, essas oleaginosas, mas também a linhaça, falando especificamente dela, quando você utiliza a farinha de linhaça, o que pode acontecer com ela já no mercado e tudo mais, é que ela vai oxidar. E não é tão interessante, nem em termos nutricionais e nem aqui para o resultado da nossa receita. Porque a gente vai fazer com essa linhaça uma mucilagem que vai trabalhar aí para nos auxiliar na liga mesmo, né? Então essa mucilagem, quanto mais o grão estiver fresco, nesse caso a gente acabou de moer, então você vai ter uma melhor qualidade dessa mucilagem. Bom, então a gente vai começar utilizando essa farinha de linhaça que a gente acabou de fazer, junto com 100 ml de água, tá? Então são as 3 colheres de sopa de linhaça, e a gente vai misturar com 100 ml de água. Essa mucilagem, como eu falei pra vocês, que é como a gente chama elementos aí que normalmente trazem liga ou que funcionam como espessantes, né? Então, aqui a gente vai reservar essa misturinha que a gente fez de linhaça com água por aproximadamente 15 minutos, ou até que você perceba que se transformou em uma espécie de gel bem viscoso que a gente vai utilizar aí no lugar dos nossos ovos. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar com ela para eu te mostrar como que ficou. Os ingredientes secos, né, a gente vai uni-los, né, colocá-los todos agora. Eu vou usar a batedeira, mas você pode usar aí, fazer na mão, não tem problema nenhum. A gente vai entrar com a farinha de arroz, que é a nossa farinha de estrutura, que eu já tinha falado pra vocês. Como farinha de leveza, como elemento de leveza, eu tô utilizando, então, 2 tipos de féculas, né? Então, o polvilho doce e tô utilizando a fécula de batata, que ela dá mais leveza, um pouquinho mais que o polvilho, tá? O polvilho dá mais liga, a fécula de batata dá mais leveza, deixa a massa um pouco mais aerada também. Então, a gente optou por utilizar os 2. A gente vai utilizar aqui o açúcar demerara, são 2 colheres de sopa, toda essa parte vai entrar junto. A gente vai utilizar aqui também o fermento biológico, que é aquele fermento de pão. Você pode colocar nessa hora mesmo aqui, não precisa fazer aquela tradicional esponja que a gente faz no pão com glúten, tá? Então já pode entrar com ele aqui mesmo. A gente vai utilizar os 2 fermentos, que significa que a gente vai utilizar o biológico, que eu acabei de colocar aqui, e também a gente vai utilizar o fermento químico, que é aquele fermento de bolo branquinho. Aqui a gente vai usar um ingrediente bastante importante, que vocês vão ouvir falar muito dele nas receitas, que é a goma xantana. Você pode optar por usar o sal ou não. Só que se você colocar o sal, coloca depois que a goma xantana já tá inserida aqui na tua receita, porque eles não reagem muito bem juntos, tá? Então, depois que já tá misturada, não tem tanto problema, tá? Mas pode diminuir também a quantidade de açúcar. Eu vou pedir para que você faça esse primeiro exatamente como eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque daí você vai ter certeza de que ele funciona e de que dá certo. Depois, você pode fazer as suas adaptações, porque você já vai ter aprendido como fazer as misturas exatas para ter o resultado perfeito, tá? Os nossos ingredientes secos estão misturados já, então, e a nossa linhaça já fez a mucilagem que a gente precisa, já se transformou em gel. O que você pode fazer também, e foi o que eu fiz aqui, para acelerar o processo e para tornar isso mais homogêneo, você pode levar para o liquidificador e só dar uma batidinha bem rápida de alguns segundos, tá? Isso é opcional, mas te dá um resultado como esse. Caso você não faça isso, você também vai conseguir uma boa mucilagem, só ela não vai ficar tão homogênea assim, tá? Então, pode levar para o liquidificador rapidinho, que vai ficar dessa maneira aqui que eu tô mostrando, tá? Aqui também eu vou entrar com 1 colher de sopa de azeite,
Tô usando o azeite extra virgem aqui, mas você usa o óleo vegetal que você preferir ou que você tiver. E 150 ml de água. Lembrando que nessa parte aqui é importante que você veja o resultado final, a textura que eu vou mostrar que vai ficar. Por quê? Porque cada ingrediente desses aqui vai absorver um tipo específico, uma quantidade específica de água. Então pode ser que precise de um pouquinho mais, tá? Então agora a gente vai levar para bater. Eu vou mostrar para vocês como fica depois, antes de colocar na assadeira, para que você possa acompanhar e saber aí na tua casa como que a textura ficou. Se ficou igual, se precisa de mais água. Bora bater então. Essa parte aqui é muito importante, eu quero mostrar pra vocês, assim, a aproximada consistência, ó. Ela tem que ficar assim. Não é uma massa tão fluida quanto uma massa de bolo. É uma massa que ela escorre, mas ela escorre lentamente, ó. E é uma massa, como eu disse pra vocês, que não é possível de moldar, a não ser diretamente na forma, tá? Então, a gente vai colocar na forma aqui junto com vocês agora. Bom, eu vou separar aqui já, deixa eu mostrar pra vocês, um pouquinho de água, tá? Com uma colher, porque a massa, como ela é uma massa muito pegajosa, a gente vai deixar o pãozinho nivelado, bonitinho, com o auxílio de uma colher com água, tá? Já mostro pra vocês como isso vai acontecer. Então, a gente vai colocar na nossa primeira forma, preencher metade da assadeira. Como eu disse pra vocês, ó, pra não ficar dessa maneira e a gente deixar bonitinho, lisinho, então a gente vai usar as costas de uma colher molhada, tá? Úmida, que é uma massa que vai grudar, ó. Aí a gente consegue, então, deixar niveladinho aqui um pouco mais bonitinho, tá? Depois disso, então, pode ser com a mão mesmo, então com a ajuda de um pincel culinário, ó, você vai passar um pouquinho de azeite por cima, tá? Isso aqui vai ajudar a tua massa a ficar mais douradinha. Mas é opcional, tá? Eu gosto porque eu acho que fica mais bonito. E é isso, essa aqui tá pronta, vou preencher essas duas e já mostro pra vocês a parte do crescimento e a finalização. Bom, então aqui a gente já tem os formatinhos que a gente falou pra vocês que faria, que é o pãozinho de hambúrguer, né? O nosso pãozinho aqui de forma, de sanduíche, e mais um pãozinho no formatinho de torta, né? De tortinha. Então agora você leva isso daqui para um lugar bem quentinho da tua cozinha, espera aproximadamente 30 minutos ou até dobrar de volume e a gente vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E chegou a hora de eu mostrar para vocês o resultado dele depois de crescer, depois de fermentado. Vou pegar com todo o cuidado, tente não manusear ele, eu tô fazendo isso para mostrar para você como que ele fica. Vou aproximar aqui, olha, cresceu o dobro, lembra que eu coloquei metade da forma, então ele tá 2 vezes o tamanho que estava, já tá na hora de ir pro forno. O forno já pré-aqueceu um pouquinho. Aqui eu tenho as outras 2 belezinhas. Vou pegar com todo cuidadinho pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, olha que lindo que ficou, minha gente. Não deixa crescer mais que isso, não, pra ele não vazar, né, no seu forno. Aqui tem um pãozinho de hambúrguer também. E aí, gente, vou levar pro forno junto com um macete. Tô levando uma caneca de água fervendo. Por quê? Porque a gente vai fazer um vapor, como uma sauninha lá dentro do forno, para deixar aqui os nossos pães bem úmidos, tá? Para conferir bastante umidade. Eu, inclusive, vou colocar essa água dentro do próprio recipiente onde eu vou assar meus pãezinhos pequenos, tá? Não tem problema. Vamos levar pro forno, 180 graus, e aguardar a magia acontecer. Já eu mostro pra vocês o resultado. Pois muito bem, então chegou a melhor hora, que é a hora do resultado, a hora que você vai poder comprovar aqui junto comigo a preciosidade que a gente tem como resultado. Olha esse pão, minha gente. Olha que coisa mais macia, fofinha, tá cheiroso, tá delicioso. Além desse pão, a gente tem nosso pãozinho estilo o bolinho inglês, assim, naquele formatinho, né, de tortinha, que você pode fazer também. E o nosso pãozinho de hambúrguer, com o gergelim delicioso, pra você fazer seus hambúrgueres inclusivos, magníficos. Não, gente, mas eu tive que voltar aqui pra cortar um pedacinho com vocês. Olha isso. Eu vou cortar esse pãozinho. Olha isso. Meu Deus do céu, gente, macio, crocante por fora. Perfeito.
Simbora para a próxima aula!